Vamos meditar na palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Jesus passou todo o seu ministério, 3 anos de ministério, ensinando os seus discípulos sobre o reino de Deus. Após a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, os discípulos ali em Atos dos Apóstolos capítulo 2 receberam o impacto do poder do Espírito Santo nas suas vidas, e a partir daquele momento eles começaram a vivenciar esse reino de vida prática aqui na terra. Todo o ensinamento de Jesus passou a ser válido para os discípulos a partir da sua morte e ressurreição, quando eles começaram a viver de maneira prática todo o ensinamento que Jesus tinha passado para eles. E qual era o grande desafio dos apóstolos? O grande desafio dos apóstolos era convencer os judeus que a lei e os profetas apontavam para Cristo. O fundamento dos apóstolos era esse, de convencer os judeus que a lei e os profetas falavam de Cristo. E eles começaram a viver de forma prática. Por isso que o texto aqui diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos era essa. Não tinha nenhuma novidade, não tinha nenhuma fantasia miraculosa. Não, eles pregavam que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo era o Messias que as Escrituras apontaram durante todo o Antigo Testamento. Você não vai ver os apóstolos trazendo nenhuma novidade, não. Eles estão trazendo simplesmente aquilo que o Antigo Testamento apontava e ensinava a respeito do Messias e a respeito de Cristo. Eles diz, convocavam as pessoas a aceitarem essa verdade, batizavam essas pessoas e começavam ali a viver em comunidade. No partir do pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Você não vai ver os apóstolos fazendo nenhuma mandinga, trazendo nenhuma rosa perfumada, nem um sal grosso, nem coisa parecida, não. Eles simplesmente levavam uma vida de oração e comunhão com Deus. E toda a luta dos apóstolos foi para manter essa doutrina dos apóstolos. Não só dos apóstolos, mas quando nós lemos a história dos pais da igreja, também eles tinham essa mesma batalha para manterem a doutrina dos apóstolos, para manterem essa base do cristianismo sólida contra as heresias que queriam se infiltrar no meio da igreja. O tempo se passou, a igreja se corrompeu, e nós vamos ver no ano de 1500, quando Deus levanta Martinho Lutero, também ali baseado em princípios, o que os historiadores chamam de 5 solas, né? Que é somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, glória somente a Deus, né? Então essa base aí nada mais é do que a doutrina dos apóstolos. É o retorno, a reforma é o retorno às Escrituras, é o retorno à doutrina dos apóstolos. A igreja tinha sido corrompida, tinha tirado a figura de Deus e colocado a figura do homem. Então os reformadores chegaram através de Martinho Lutero e outros e disseram: não, é somente a Escritura, é somente Cristo, é somente a fé, é somente a graça e a glória somente a Deus. Vamos colocar Deus no lugar que lhe é devido. Não é o cristianismo não é antropocêntrico, não é o homem no centro, é Deus no centro, é Cristo no centro. Então Jesus não morreu lá na cruz, meu querido, para que nós tivéssemos vida boa, para que nós tivéssemos um emprego bom, para que nós tivéssemos uma casa própria, nem um carro, nem um bom salário. Jesus morreu na cruz para que nós tenhamos salvação, para que nós tenhamos vida eterna. Esse é o princípio do verdadeiro evangelho. E quando nós olhamos para a igreja de hoje, nós vemos que a igreja também tem fugido desse princípio. Tem tentado de todas as formas tirar Deus do centro e colocar novamente o homem, colocar novamente as benesses do reino, colocar novamente o dinheiro, colocar novamente dízimos e ofertas no centro. Não! É Cristo, é Deus, é a doutrina dos apóstolos. Que nós possamos meditar nessa palavra e que nós possamos fazer um exame de consciência se realmente nós estamos vivendo a doutrina dos apóstolos ou nós temos fugido dos princípios da base da fé cristã. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Medite nesta palavra.